Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aí para fazer um balanço geral do time Brasil de salto em 2023 nas suas duas maiores importantes competições, certo? O time Brasil de salto teve duas competições super importantes que aconteceram este ano. A final da Copa das Nações realizada em setembro em Barcelona e os Jogos Pan-Americanos de Santiago realizados em Quillota em outubro/novembro. No final das contas, uma competição estava ligada à outra, tendo em vista que ambas davam vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A final de Barcelona dava uma vaga e os Jogos Pan-Americanos davam 3 aos latino-americanos, é claro. A caminhada para esta competição começou em janeiro de 2023, quando os conjuntos postulantes a vagas do time Brasil participaram de observatórias no exterior do Brasil ao longo de todo este ano. Ao final deste processo seletivo, a comissão técnica da CBH convocou os conjuntos para as duas importantes competições internacionais. Vamos falar então da final da Copa das Nações de Barcelona, que dava ao vencedor uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, dentre as nações que ainda não tinham conquistado vagas em outras competições qualificativas, como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Itália, México e Uzbequistão. Para esta final foram convocados Rodrigo Pessoa, Major Tom, Marlon Zanotelli, Grand Slam VDL, Luciano Diniz, Vertigo de Deserto, Stefan Barcha, Chevaux Primavera Egípcio e Yuri Mansur, Nice Blue, Sun Blue Far. E de stand-by, Pedro Vênice com Niminho de Muse Z. Tivemos um problema veterinário logo de cara com a égua Miss Blue, né? Que não pôde participar e foi imediatamente substituída por Vênice e Niminho de Muse. Sabíamos que essa Copa não seria fácil, né? Não seria fácil para o Brasil conquistar essa vaga, pois Estados Unidos, Itália, México e Argentina estavam com times fortes, mas confiávamos na qualidade, capacidade e experiência dos nossos conjuntos. Vamos lá. Terminamos a primeira volta dessa Copa em segundo lugar, com 4 pontos, e nos classificamos dentre as 8 nações, ou seja, tinham 8 nações, para a finalíssima, com a vaga para Paris temporariamente garantida, né? Até porque os Estados Unidos também classificou entre os 8. Marlon Zanotelli, na primeira volta, fez 0, Stefan Barcha com Chevaux Primavera Império Egípcio fez 4, que acabou sendo descarte. Luciana Diniz, Vertigo de Deserto, fez 4 e Rodrigo Pessoa com Major Tom fez 0. Ou seja, dos postulantes à vaga do Paris, apenas o Brasil e os Estados Unidos se classificaram entre as 8 nações para a finalíssima. Os outros, aqueles que estavam postulando a vaga, não classificaram para os 8 e disputaram lá no sábado a Challenge Cup, mas estavam fora dessa vaga para Paris. Bom, nessa segunda volta, Pedro Vênice entrou no lugar de Marlon Zanotelli, ou seja, Pedro Vênice com Niminho de Muse entrou no lugar de Marlon Zanotelli. Essa segunda volta eu chamo de finalíssima, né, com grana, por opção do técnico, o técnico optou, né? Terminamos essa volta com 8 pontos. Vênice fez 4, Stefan fez 10, que acabou sendo descarte, a Luciana fez 0 e o Rodrigo fechou com 4. Com isso, terminamos a finalíssima com 8 pontos, em 4º lugar, à frente dos Estados Unidos com 9, né? Então, dessa forma, conquistamos antecipadamente e de forma brilhante a vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, pois superamos times fortes como Estados Unidos, Itália, México e Argentina. Consequentemente, seguimos para os Jogos Pan-Americanos de Santiago sem a pressão de ter que conquistar essa vaga na última oportunidade, pois o PAN dava as 3 últimas vagas aos latinos-americanos que não as haviam ainda conquistadas. Na convocação para este PAN tivemos alguns problemas. Primeiro, o conjunto Luciana Diniz e Vertigo de Deserto foi impedido de participar por causa do período de quarentena que teria que ter quando mudou sua representatividade de Portugal para o Brasil. E depois, os proprietários do cavalo de Rodrigo Pessoa, Major Tom, não tinham intenção do cavalo saltar no Chile, pois o Brasil já havia conquistado a vaga para Paris. Além dele ser jovem e ter disputado muitas provas de alto nível neste ano. Consequentemente, a CBH convocou Fábio Leiva da Costa, um Wilix,
que declinou do convite por motivos pessoais. Mas no final tudo se ajustou. Os proprietários de Major Tom concordaram com sua ida ao Chile e a equipe foi para o Chile com os 4 titulares e os 5 reservas. E aí o time Brasil foi composto por Rodrigo Pessoa, Major Tom, Marlos Zanotelli, agora com a DS de Coqueri, Pedro Vene, Nimrod de Muzizê e Stefan Barça, Chevaux Primavera Império Egípcio. Doda Miranda de Nozan Prime foi como reserva. E na nossa comissão técnica nós tivemos como chefe de equipe Pedro Paulo Lacerda, técnico Vili Pierdá e o veterinário o Rogério Saito. De cara na inspeção veterinária nós tivemos o primeiro problema, pois os veterinários avaliaram que o Major Tom teria que ir para uma reinspeção. É o que se chama de holding box. No entanto, no dia seguinte, o cavalo felizmente passou sem problema. No primeiro dia da prova tabela C, 1,50 m, Marlon e Vene se zeraram. Stefan e Rodrigo fizeram 4. O Rodrigo, como teve um tempo maior do que o do Stefan, acabou sendo o descarte. Mas nós sabíamos que a égua do Stefan e o cavalo de Rodrigo não eram animais de velocidade. E, consequentemente, o Brasil jogou todas as fichas em Marlon e Venice, que poderiam fazer a diferença, pois tinham cavalos velozes. E a estratégia deu certo. Ficamos, respectivamente, em primeiro e segundo lugar. E largamos na frente da Colômbia, segundo, Canadá e Estados Unidos. Aliás, Estados Unidos foi uma surpresa, pois tinha um time com cavaleiros experientes e cavalos velozes, e todos esperavam que eles partissem na frente. Mas o hipismo é um esporte que não se ganha na véspera, né? Muito pelo contrário. No segundo dia, que era o dia da definição da medalha por equipes, era uma prova de 2 percursos idênticos ao 1,60 m, e foram definidas as medalhas de ouro, prata e bronze. Na primeira volta começamos com Vênix, fez 4. Marlon teve um problema no triplo, pois a DS de Coqueri estranhamente parou, ninguém entendeu por quê, e acabou terminando com 21 pontos. E o resultado foi descartado. Stefan zerou e Rodrigo fez 4. Viramos para a segunda volta em primeiro. Os Estados Unidos se aproximou com 12,32, Estados Unidos com 12,37 e o Canadá com 17,62. Os americanos, claro, pressionados pelo resultado abaixo da expectativa no primeiro dia e correndo o risco de não conseguir uma das vagas para Paris, se valeram da categoria experiência do time para fazer 0 na primeira volta, encostando realmente no Brasil. Na segunda volta, na decisiva volta das medalhas, Venice começou, fez 4, Stefan 0 de novo, Marlon teve problema e acabou se retirando e foi ao descarte, e o Rodrigo, que precisava fazer 0 para ganhar no ouro, acabou cometendo 2 faltas. Faltas de prova, o esporte é assim mesmo. E ficamos com a medalha de bronze, ganhamos medalha, né? Canadá foi prata e Estados Unidos, que começou lá atrás, na primeira prova mal, acabou sendo medalha de ouro. A Argentina, veja bem, treinada por Vitor Altecer, esteve muito perto da vaga, pois se seu quarto conjunto não tivesse feito no último obstáculo da segunda volta, ela teria ficado com a vaga no lugar do México. Ou seja, classificaram-se para Paris nos Jogos Pan-Americanos, Estados Unidos, Canadá e México. E a Argentina, por pouco, não se classificou. Bom, vamos para a final individual, né? Nessa final individual foram 2 percursos distintos ao 1,60 m. Classificaram-se Stefan em terceiro com 4,06, Venice em quarto com 4,26 e Rodrigo em 21º com 16,56. Ou seja, para essa final, os 30 melhores de todas aquelas 3 primeiros percursos é que se classificaram. E depois, para a segunda volta, os 20 melhores. Bom, Rodrigo desistiu de participar, pois junto com a comissão técnica avaliaram que ele não teria chance de medalha, preferindo ajudar com o seu conhecimento técnico e experiência para que Stefan e Venice conquistassem a medalha. Ou seja, com 16 pontos, começando, já que os pontos, os cavaleiros levavam todos os pontos para a final, com 16 pontos realmente ficaria difícil para ele conseguir alguma medalha. Então, realmente, o Rodrigo foi lá, declinou de entrar na final individual, e, em compensação, ajudou no reconhecimento, na distensão, o Stefan e o Pedro. Na primeira volta da final, Venice fez 8 e Stefan 0. Na volta decisiva, na segunda volta, com os 20 melhores,
Vênus fez 4 e Stefan entrou na pista podendo fazer até 5 pontos, que seria ouro, pois a Laura Kroll, que era segundo no individual, foi mal, né? Ou seja, Stefan fez o percurso e quando saltou o penúltimo obstáculo, uma paralela sobre o Brooklyn, sem faltas, o público vibrou, com o ouro garantido, relaxou e acabou cometendo o derrube no último, que não interferiu no resultado. A medalha de ouro foi para Stefan Baixa, Chevaux Primavera em Peregipe, com 8,06. A prata foi para Ken Ferrington, com London, dos Estados Unidos, 9,64. E a medalha de bronze para Maclean Ward, com Contágios, com 15,34. Pedro Vênus, com o New Roderu, terminou em quinto com 16,26. Vale ressaltar que foi a pena a falta do Pedro. Se ele não tivesse, é muito difícil no hipismo, não existe, né? Mas vale a pena nesse caso citar, o Pedro fez um percurso fantástico. Se ele não faz aquela falta, nós teríamos sido ouro e bronze. Mas o esporte é assim mesmo. Ou seja, o time Brasil de salto teve uma atuação excelente nesse ano, tanto na final de Barcelona como no PAN, pois em Barcelona conquistamos antecipadamente a vaga olímpica e no PAN conquistamos medalha de bronze por equipe e ouro individual. Um feito inédito, ser bicampeão individual pan-americano, já que Marlon Zalotelli também conquistou ouro em 2019 no PAN de Lima, né? Ou seja, foi muito bom. É claro que nós vamos ter que fazer alguns ajustes e melhorar muito para os Jogos de Paris para tentar ganhar uma medalha, mas o objetivo foi alcançado, classificar para Paris e ganhar uma medalha nos Jogos Pan-Americanos. Vale ressaltar também feitos conquistados por um cavalo brasileiro de tiro, por essa égua brasileira de hipismo, Chevaux Primavera Egípcio. Foi muito importante para a criação nacional, pois foi provado que é possível, com planejamento e trabalho sério, um animal BH disputar competições de alto nível em qualquer lugar do mundo, em igualdade de condições de qualquer um, né? E que isto sirva de estímulo aos proprietários e criadores da raça brasileira de hipismo. Não podemos deixar de ressaltar outros brasileiros que participaram da equipe técnica do PAN, além de cavalos brasileiros de hipismo e de brasileiros que atuaram também por outras nações. Então eu gosto aqui de ressaltar, nesse ínterim, eu cito a desenhadora de percurso Marina Azevedo, que fez percurso na medida certa para uma competição desse nível. E foi muito elogiada, né? E foi auxiliada por diversos assistentes brasileiros, como o nosso Guilherme Jorge, desenhador olímpico, Érica Sportiello, Rafael Ferrares, Rafael Capa, Marco Capa de Castro e outros, né? Tivemos também vários outros oficiais de concursos brasileiros que atuaram no Pan-Americano. E vale ressaltar que, além de Chevaux Primavera em Peregipe, tivemos mais 2 animais brasileiros de hipismo competindo por outros países. A Dora Mystic Rose, pela Bolívia, e a HFB Versátil, pelo Chile. Tivemos também um cavaleiro brasileiro, Denis Gouveia, que saltou pelo Paraguai, e teve como técnico outro brasileiro, Bartolomeu Bueno de Miranda Neto. E pela Argentina, não podemos esquecer o treinador da Argentina, o nosso renomado cavaleiro Vitor Alves Teixeira. Ou seja, temos que nos vangloriar por esses feitos alcançados este ano, a vaga olímpica e as 2 medalhas do PAN, porque são competições de alto nível, nas quais qualquer vacilo pode ser fatal. Sendo assim, parabenizo a CBH, sua diretoria, todo o pessoal de retaguarda envolvido, como chefe de equipe, técnico, assessora de imprensa, proprietários, criadores, patrocinadores, veterinários, enfermeiros, ferradores, tratadores, médicos, fisioterapeuta e pessoal administrativo e logístico que não mediram esforço para os conjuntos do time Brasil tivesse a tranquilidade de colocar em prática aquilo que eles sabem fazer de melhor, que é competir em alto nível. Não podemos esquecer da torcida brasileira, hein, pessoal? Que compareceu em grande número em Quilhota para torcer e levar energia ao nosso time. Além, é claro, daqueles abnegados, que não foram ao Chile, mas estiveram da mesma forma torcendo pela TV, celular, PC e tablet. Todos foram muito importantes para essa conquista. Pessoal, agora vamos virar o disco. O foco agora são os Jogos Olímpicos de Paris, que será realizado em Versalhes, em julho-agosto de 2024. Temos a certeza de que com esse trabalho, com esse time e com a nossa incansável torcida, poderemos fazer frente às principais nações do mundo na França e conseguir alçar lugares no pódio, tanto por equipe como no individual.
Por que não? Vamos lá, Brasil, rumo a Paris.